Nós estamos estudando o livro de Salmos, como vocês já têm acompanhado já há algum tempo, e toda vez a gente recapitula um pouco os últimos salmos que a gente estudou. Então, os últimos foram o Salmo 8 e o Salmos 9. O Salmo 8, Davi, então, celebra a glória de Deus. Ele é magnífico acima de todas as coisas. E no 9, celebrando a justiça de Deus. No 10, eu vou adiantar um pouquinho o que a gente vai falar hoje, que é Deus está presente e atento. Essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm, e a boa parte da humanidade vive como isso não fosse uma verdade. Então, a ideia de hoje dos Salmos 10, quando a gente olha os Salmos 10, surge aquela pergunta, e essa pergunta, muitos dos servos de Deus, que confiam em Deus, que creem em Deus, em vários momentos da sua vida expressa essa pergunta. Será que Deus está atento à natureza crua, nua e crua do coração humano? Todos os homens que serviram a Deus em toda a história contemplaram, diante das suas vidas, situações em que essa pergunta foi feita. Será que Deus está atento à natureza crua e nua do coração humano? Em outras palavras, a grande pergunta que está por trás dessa pergunta aqui é: se Deus é bom, por que o mal existe? Por que não encontramos um lugar de refúgio e conforto que a gente pode se livrar do mal? Isso, inclusive, até dentro de comunidades como igreja, como associações cristãs, que a gente talvez esperaria que nesses ambientes, então, o mal não existia. E a gente, algumas vezes, quando vamos com uma grande expectativa, não demora muito e a frustração vem, porque a gente encontra a manifestação do mal, algumas vezes contra outras pessoas, algumas vezes contra nós mesmos. E, surpreendentemente, nós nos encontramos até fazendo esse mal do qual a gente combate. Vamos começar, então, a estudar esse Salmo, Salmo capítulo 10. E essas perguntas, esse questionamento, surge porque Davi chegou diante de Deus e levantou uma pergunta. No versículo 1 está falando o seguinte: Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? Você já fez essa pergunta? Em algum momento, assim, andando no trem, ou viajando até de avião, ou em casa, no banheiro, no trabalho, mesmo sem pronunciar essas palavras, essa questão, em alguns momentos, surge. Essa oração nós levantamos, nós levamos até Deus, é uma agonia, é um pedido, é uma reclamação, e a gente chega para Deus e fala: ó Senhor, por que permanece distante? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda a teologia e descobrimos quem Deus é, nós sabemos que dos 3 atributos mais importantes de Deus, os mais diferenciais de Deus, é a onipotência, a onipresença e onisciência. Então, Deus pode tudo aquilo que Ele quiser fazer, Ele tem ciência de tudo, e Ele pode estar em qualquer lugar que Ele deseja estar. Ele está. Ele é. A gente sabe disso. Mas a sensação, algumas vezes, é que Deus está distante. Não simplesmente por causa de um momentinho, mas por algumas coisas que acontecem, parece que não ouvimos a voz dele, não vemos a ação que poderia ser divina estar atuando. E outras situações, outras ações que são totalmente avessa à pessoa de Deus, totalmente contrária à pessoa de Deus, está triunfando. Ou muitas vezes nós que cremos em Cristo, que entregamos a nossa vida a Cristo, parece que a nossa vida não tem controle nenhum, nem nós temos controle, e somente Deus poderia ter controle, e parece que Ele está distante, Ele não está ciente. E Davi ainda
Parece que ele vai um pouquinho a mais. Não sei se ele está querendo dizer que Deus é covarde, que Deus está assustado também, da mesma forma que ele está assustado, mas ele fala: por que te escondes em tempo de aflição? A ideia é que parece que Davi já está há algum tempo buscando a Deus de alguma forma, mas agora chegou a um ponto crucial. Então a ideia é que parece que ele está buscando a Deus e Deus não dá sinal. Parece que ele já nem existe mais. Essas são sensações que todo servo de Deus pode passar, pode experimentar. Nós sabemos a realidade da teologia que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas a sensação que em alguns momentos nós experimentamos enquanto vivemos nessa trajetória de vida são essas que Davi experimenta. Quem era Davi quando escreveu esse salmo? O que ele estava fazendo? Quais as suas responsabilidades? O que ele era? Ele era rei. Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque Saul já tinha feito tudo que era errado, já tinha sido rejeitado por Deus. Então Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e pegar um baixinho, um menininho, um pastor de ovelhas, para então começar a se preparar para ser o rei, quando Saul então fosse rejeitado definitivamente por Deus. Ele teve um chamado para ser um rei, não para governar um país e aí ser o marajá e ter curtição da vida. Não, ele foi chamado para exercer um reinado teocrático. Ele deveria olhar para a lei que Deus deu, os 5 livros de Moisés, devia escrever esses livros que Moisés escreveu com a sua própria mão, devia entender qual que era a vontade, como que funciona o Deus em relação ao homem, agora no estado de homem pecador. Deveria entender quais eram os projetos, os planos, a aliança de Deus para a nação de Israel, porque ele governaria a nação de Israel. Então não era um rei que teria uma ideologia própria e com seu estilo próprio ia governar. Não, ele era um representante, ele tinha uma soberania mediada, dada por Deus. E a Constituição era os 5 livros de Moisés. Deus falou para a nação de Israel bem antecipadamente que depois de 400 anos no Egito, eles pediriam um rei. E quando pedissem um rei, Deus, quase 500 anos antes, já tinha deixado claro isso. E quando eles pedissem um rei, esse rei, então, deveria escrever o livro com a própria mão, os livros de Moisés com a própria mão. Então, a ideia era entender, memorizar, compreender e aplicar. E não somente isso, não poderia multiplicar mulheres, não multiplicar cavalos e não multiplicar riquezas. A ideia de riquezas é que Deus era o tesouro, Deus era o sustento da nação de Israel. Cavalos dá a ideia aqui que a nação de Israel não deveria depender o seu poderio militar através de cavalos. Cavalos naquela época eram os tanques de guerra. E não deveria multiplicar, então, que mais? Cavalos? Mulheres. Todos os reis, normalmente, quando tomavam posse assim, os reinos menores, os reis já vinham e ofereciam as filhas, então, para serem esposas desse rei novo. Ao oferecer as filhas, então, aquele rei estava fazendo um pacto familiar. Então, nós temos um acordo. Então, você não pode guerrear comigo, porque eu dei a minha filha para você. Então, era uma aliança, era um pacto de proteção, de amizade, de respeito, de honra. Não trair um ao outro contra um outro povo. Então, não multiplicar cavalos, não multiplicar mulheres, não multiplicar riquezas para não querer oprimir o povo e escrever o livro da lei. Davi tinha essa função, ele era um rei. Ele deveria governar a nação de Israel, pacificar, não permitir com que as tribos guerreassem, ele devia proteger em momento de guerra. O rei não deveria ser o absoluto sobre a nação. A autoridade era diluída entre os povos, entre os anciões, entre os profetas e os sacerdotes. Mas o rei deveria cuidar para que as coisas funcionassem. Tinha cá a Casa da Moeda, viu, Elcio? E tinha um cara lá que tinha essa chave. Então, se cobrava pouco imposto,
tinham a casa do tesouro, e quando alguma família tinha algum problema, alguma tragédia, então era liberado um sustento para recuperar aquela família. As pessoas poderiam ter uma dívida, de repente fizesse uma dívida, a lei declarava isso. Então a pessoa cedia obrigatoriamente a sua terra para o credor usar a terra, e depois de 7 anos, então, devolvia-se a terra. Não poderia haver uma escravidão por tempo indeterminado. Era somente para que as dívidas ocorressem. Então, essa justiça social, a forma com que o rei deveria estar atento. Ele era um tipo de um conselheiro, mas um orientador, uma cobrança. Não era o Estado que deveria gerenciar tudo. O Estado tinha muito pouco poder no sentido do rei, mas o rei era o gerenciador disso. Então, Davi está como rei. Não somente como rei, ele é pai. E essas aflições que Davi fala aqui, quando ele diz assim, ó Senhor, por que permaneces distante, por que te esconde em tempo de aflição? São aflições em que Davi está observando o coração nu e cru, a natureza nua e crua do coração humano. Quando ele vê, ele tem que administrar todo dia situações em que acontecem, as demandas, pessoas chegando diante de Davi e mostrando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele não sossega. Davi não tem sossego. Faz uma festinha ali, faz um jantar ali, um churrasquinho aqui, uma recepção ali, mas no outro dia aquela demanda. E o que mais cansa Davi é essa quantidade de problemas que tem dentro do povo. Não, nós vamos ver no versículo que o texto aqui, essa aflição, não é por causa daqueles inimigos lá externos, outras nações, mas era a natureza do coração humano do povo em que ele reinava. Como pai também, ele via os problemas que ele tinha dentro da família. Um filho estrupando uma das filhas. Um irmão, por causa disso, Absalão, matando esse outro irmão. Um irmão em que Davi tinha um filho que Davi tinha muita carinho por ele, que ele era muito bonitinho, e o cara pisando na bola a todo momento. As surpresas. Davi perdoando o seu filho, o Absalão, e trazendo ele para casa e dando um tempo para ele se acostumar ali, mas o cara indo todo dia à porta da cidade, resolvendo os problemas que deveria ser para Davi, para conquistar a simpatia do povo, para depois fazer um golpe contra o próprio Davi. Então, a natureza humana, a natureza nua e crua do coração humano, trazendo violência, trazendo maledicência, trazendo difamação, destruindo a honra e, principalmente, a traição. Então, quem experimenta isso? Os reis, os governantes, os líderes, pessoas que estão em algum cargo de autoridade, que trabalham com pessoas, pais. Nós vemos isso muitas vezes, desde criança, a gente vê a natureza do coração deles, a rebeldia. E até algumas vezes os pais ficam muito apavorados quando aquela criança tão bonitinha, tão fofinha, chega assim, eu te odeio. Eu não amo você. Professores estão vivendo isso muito forte. Pastores, muitos deles estão desistindo do ministério porque não aguentam mais. São pequenos momentos de refrigério e de sossego, mas é todo dia, toda hora, a maldade do coração dentro do povo de Deus. Os servos verdadeiros, aqueles que amam a Deus, e quando vem essa maldade, sofrem, agonizam. Que tipo de maldade que Davi está falando aqui? Essa mensagem é um pouco pesada para nós, mas ela é como aquele retrato falado da polícia. Eu fico encantado quando a habilidade de que alguém, uma testemunha, chega lá para o policial e ele vai falar, o cara tinha assim, tem assim, tem assim. De repente, quando termina o retrato, depois prende o bandido, é muito semelhante.
Retrato falado ainda tem erros. Tem até, se procurar na internet, você vai ver os erros dos retratos falados. Uma pessoa que não tinha nada a ver com outra. Ou foi problema da testemunha, ou foi problema do próprio cara, do desenhista. Mas aqui a gente não está simplesmente tratando de um retrato falado. Aqui a gente está tratando de uma ressonância magnética, de um raio-x, de um exame de DNA, o qual Deus levou Davi a trazer isso para nós. A mensagem é pesada. O texto que Davi escreve é pesado. Ao mesmo tempo, para nós que exercemos autoridade, como pais, como professores, como servos de Deus, vivemos nesse mundo, vivemos essa aflição, esse texto nos consola, nos dá esperança, nos encoraja. Por que a aflição acontece? Porque quando exercemos autoridade, nós temos alguns poderes. Nós podemos criar leis para prender, para punir, mas nós não temos aquela essência para mudar o coração. Aqui que vem a aflição. O filho pode ser desobediente e rebelde, você pode determinar algumas regras dentro da casa. Então você determina. Mas a tristeza, a aflição vem, porque mesmo assim o filho lá está se encaixando no esquema da casa, chegando no horário que você quer, você vê ainda que o coração dele está rebelde. E naquilo que ainda você não cercou ele vai te trair, ele vai manifestar aquela maldade, aquela natureza nua e crua do seu coração. Por isso que pastores, pais, professores, que têm esse poder, que podem fechar a porta, podem trancar, mas não ficam aliviados, porque o mais importante é a mudança do coração. E esse texto vem falar para nós que o coração humano, quando não é entregue aos pés de Deus, não se submete a Deus, não passa pela transformação que somente Deus pode fazer, não uma lei, não uma autoridade de um professor, não a autoridade de um pai, não a autoridade de líderes de uma igreja, nós não conseguimos fazer isso. Somente Deus, pela sua graça, quando a pessoa se dispõe, se abre e pede, reconhece o seu estado terrível de condição do seu coração, então pede, se sujeita à mudança. Então, quando isso acontece, então o coração muda. Veja o que Davi fala, como que é o coração, a natureza do coração humano. Versículo 2, ele fala o seguinte, a respeito de um orgulho desvairado, um orgulho sem controle, um orgulho que liberou geral. O coração humano é soberbo. Nós herdamos isso do pecado que Satanás trouxe para a humanidade, porque ele pecou da mesma forma. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ser o grande. E ele trouxe, seduziu o homem, Adão e Eva, para entrar nessa dimensão do orgulho. Vocês serão igual a Deus. E o homem caiu na lábia e pecou, e mantém esse pecado. Parece que todos os outros pecados que surgem na nossa vida é por causa do orgulho. É da soberba. Olha só o que Davi fala. O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre. Ele se acha o cara e acha no direito de que qualquer pessoa que é desprotegida, tem deficiência, então eu tenho direito, eu posso, eu consigo, não tem problema de perseguir o pobre. Olha o que Davi fala, é uma coisa que ele já falou em outros salmos. Aquilo que o maldoso faz vai resultar na sua própria destruição. Se uma pessoa cospe para cima, é como se o cuspe caísse em cima dele. Essa é a regra. Aquele que comete o mal que ele comete será a própria punição dele. Ele comete o pecado que vai ser a punição dele. Deus não precisa nem mover nada. Essa é a regra da vida. Então Davi fala, o perverso em sua arrogância persegue o pobre, que ele seja pego em suas próprias tramas. Não é um desejo de Davi que isso aconteça.
Por ele conhecer a palavra de Deus, ele sabe que isso vai ser inevitável para o perverso. Então, algumas vezes nós vamos ler passagens aqui, parece que Davi está assim, desejando, querendo a punição. Parece que ele é um cara maldoso, mas ele está simplesmente dizendo o seguinte: isso são palavras imprecatórias. Não é que ele está lançando maldição, mas ele está reconhecendo que essa é a lei da vida que Deus estabeleceu. É como se fosse a lei da gravidade, é inevitável. Deus estabeleceu na lei que o pecado será punido, o pecado tem um salário. E Deus é justo, esse pagamento vai acontecer. Não dá para evitar. A única forma do homem evitar é clamar a Deus para que Deus livre ele disso. E Deus então desvia esse mal que era para o homem para o seu filho. Ele já desviou lá na cruz. É o único jeito. Olha só o versículo 3. Por que o perverso, na sua arrogância, persegue? Como que ele faz isso? Como que ele persegue o pobre? Versículo 3. Pois conta a vantagem de seus desejos maus. É aquela pessoa que faz a coisa podre, errou e ainda se promove. E aqui a ideia dos seus desejos. Eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aproveitar isso, eu quero... Sabe, aquelas maquinações ainda que estão na cabeça, ele já está contando vantagem disso. Ele elogia os gananciosos. Os gananciosos são os heróis dele, aquelas pessoas avarentas, aquelas pessoas que prejudicam outras pessoas, enganam para terem lucro. São as pessoas que são os seus heróis, os seus exemplos. Ele quer seguir esse caminho. E por causa disso, que ele quer ser arrogante, ele quer ser ganancioso, ele amaldiçoa a Deus. Por quê? Deus é um estraga-prazeres. Ele sabe que tem pessoas que amam a Deus, que vão ser pessoas que vão aconselhar, que vão criticar, que vão não aprovar o que ele faz. Então ele amaldiçoa a Deus por causa dessas pessoas que não vão elogiar ele, não vão aprovar. O seu coração é arrogante, o seu coração é avarento, o seu coração é ganancioso. Versículo 4, Davi continua: o perverso é orgulhoso demais para buscar a Deus. O orgulho é como, vamos supor aqui que esse alicerce tablado aqui fosse de isopor bem fininho. E você consegue colocar um carpetinho lisinho aqui e tal, e eu venho assim, estou tranquilo e piso. É falso. O orgulho é isso. É quando a pessoa se promove, conta vantagem, acha que tem direito, mas está alicerçada, ela está sobre alicerces falsos, frágeis, não duram nada. Davi fala que ele é orgulhoso demais para buscar a Deus, ele não baixa. Eu não vou buscar a Deus, eu sou mais que Deus. Olha, estamos no mesmo nível de competição. E ele fala ainda que os planos dele os planos do perverso não levam em conta que Deus existe. Que Deus, na hora dele planejar, ele não quer saber se isso é da vontade ou não é da vontade de Deus, se é aquilo que Deus deseja para o ser humano, e se isso, no final, vai contar com a aprovação de Deus ou não. Ele não leva em conta. Porque Deus não estraga prazeres para eles. Mas não somente, aqui ainda está pensando, Davi está pensando num perverso que ainda considera a existência de Deus. Então, ele não busca Deus e ele não leva em conta que Deus existe. Então, é como se Deus não existisse. Ele sabe, talvez, quem sabe, o povo aí crê. Mas para mim, não existe. Mais para frente, ele vai ver coisas mais sérias ainda. O perverso ele tem uma soberba inconsequente. O orgulho é tão grande que ele planeja o mal para os outros, mas no final o mal é maior para ele e ele não está nem aí. Versículo 5. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Estranho, né? Por isso, tem até um livro evangélico que fala assim: por que os maus prosperam?
Essa é a maior crise de alguém que quer amar a Deus e reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Porque quando ele faz isso, ele levanta de manhã, toma um café, escova os dentes, vai sair de casa, abriu a porta, tem uma casca de banana, já escorrega lá aquele tombo. Parece que quando você quer servir a Deus, reconhecer Deus em todo o seu caminho, parece que a vida fica um pouco mais difícil. E quando você olha para o seu vizinho, tudo dá certo para ele prospera. Fama, vida boa, tudo é bom, tudo é fácil, cheio de amigos, cheio de festa, tudo é tranquilo para ele. Davi fala aqui, no entanto, ele é bem-sucedido em tudo que faz. Mas ele não vê o castigo que aguarda ele. Ele até fica pensando, para que eu vou pensar em céu? Olha a vida que eu tenho. Enquanto essas pessoas ficam pensando em céu, olha a vida miserável que eles têm. Para que pensar no futuro? Eu quero curtir o meu presente. Mas a tragédia é que ele não vê o castigo que o aguarda. Porque o fato de ser bem-sucedido, o meio que ele chega para lá, não é lícito. Ele persegue o pobre. Ele não inclui a vontade de Deus nos seus planejamentos. Versículo 6. Ele pensa, o conselheiro dele é ele mesmo. Em vez de ele pedir conselhos para outras pessoas maduras, em vez de trocar uma ideia, olha, o que você acha disso? Sabe, algumas vezes na Bíblia você tem um texto que fala uma coisa, outro texto fala outra coisa. Por exemplo, em Provérbios fala assim, não responda ao insensato segundo a sua insensatez. Você virou uma página e está assim, responda ao insensato segundo a sua insensatez. Então, é para responder ou não é para responder? Então, tem uma hora que você fica, se olhar o texto rapidamente, você fala, parece que a Bíblia está se contradizendo. Algumas vezes a gente encontra um princípio de um jeito, Jesus agindo de outro jeito. Então, na primeira lida, parece que está confuso, parece que não é claro, parece que está contradizendo. Mas quando vamos incluindo tudo, avaliando tudo, a gente chega a um consenso, a um entendimento perfeito. E quando nessas questões, assim, quando temos dúvidas, se a gente busca alguém, na multidão dos, que o provérbio fala, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Quando a gente conversa com mais pessoas, mas não conversar somente com aquelas pessoas que vão dar a palavra que a gente quer ouvir. Muitas vezes a melhor coisa é pedir opinião para quem a gente sabe que não vai dar uma palavra que a gente gosta. É muito bom isso. Mas o perverso, ele pensa consigo mesmo. O seu conselheiro é o seu coração, o seu conselheiro é a sua mente, é o seu desejo, é o seu instinto, é o seu impulso. E ele fala o seguinte para ele mesmo, aconselhando ele mesmo, nenhum mal nos atingirá, como falando para ele, se tiver alguém na mesma empreitada. Nunca teremos problemas. Estão percebendo o perigo que ele cria para ele? A arrogância aqui, a soberba, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Então, vamos em frente. Ele também pratica uma violência descontrolada. E para fazer a analogia de como é o comportamento dele, Davi usa a ideia aqui, mais para frente ele vai usar até a ideia de leão, pescador. Mas ele fala primeiro que a violência descontrolada dele parte da sua boca. Quando pensamos em violência, geralmente pensamos nas mãos, em armas, porretes. Mas uma das coisas que mais causa violência é palavras. Tiago fala que a língua ela é poluída e ela é poderosa. Nós abençoamos e maldizemos com um só instrumento. A língua é como uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. A língua é como um freio do cavalo que consegue, simplesmente com um puxãozinho, você controla todo o cavalo. A língua é como um leme de um transatlântico, uma pequena peça escondida, mas ela dá toda a direção.
Então, Tiago fala para nós da coisa boa que é a língua, porque abençoamos, e a coisa perigosa que é a língua. E para o perverso, o que ele mais usa é a sua língua, a sua boca, para causar destruição. E Davi fala assim: sua boca é cheia de maldições. Ele maldiz. Suas palavras sempre derrubam, sempre entristecem. Cheio de mentiras, cheio de engano. O que ele fala está sempre com o objetivo de fazer as pessoas acreditar numa mentira. E olha, isso, nós vamos ver no versículo 8 uma coisa muito séria. Você se lembra de uma pessoa que viveu muitos anos sofrendo, acreditando numa mentira? Você se lembra de alguém na Bíblia assim? Jacó. Muitos anos vivendo uma tristeza, porque os seus filhos falaram que José tinha sido morto por uma besta, por um animal feroz. E o culpado dessa morte, Jacó achava que era ele, porque ele mandou José ver o que estava acontecendo com seus irmãos na fazenda. E os irmãos voltaram então com a túnica dele ensanguentada. Mas José tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. José estava vivo, comeu o pão que o diabo amassou lá no Egito, se tornou governador e será o salvador da família de Jacó. Mas os irmãos não tinham esse planejamento. Eles queriam simplesmente se livrar de José, da inveja que eles tinham, e mandar José para embora. E falaram para o pai, e mantiveram esse segredo entre eles, vendo o pai sofrer. E o pai sofreu muitos anos por causa de uma mentira. E não somente a sua boca é cheia de maldições e mentiras, mas cheia de ameaça. É uma pessoa que se relaciona e tem poder e tudo dá certo nele, ele consegue coisas através de ameaça. Isso acontece muito com filhos, numa certa idade. Tem um filme que se chama Aos 13. Não sei se já ouviram falar esse filme. Meninas nos Estados Unidos, depois se descobriu, os pais começaram a ficar um pouco espertos. Aos 13 anos que começa, mãe, eu posso ir aqui. E o pai fala, não pode, vai chegar tarde, você não tem idade. Então elas começavam a fazer cortezinhos no pulso. Então, e começava a andar com as blusas assim um pouco esticadas. Então começou uma preocupação dos pais. Verifica se as suas filhas estão andando muito com a blusa esticada. De vez em quando dá uma olhada. E aí os pais olhavam e viam os cortes. Então o pai cedia tudo. Então as adolescentes começavam a ensinar uma para a outra como então manipular os pais. Mentira, ameaça. E ainda mais, no versículo 7 fala, não somente na boca, em sua língua há violência e maldade. Um rei, um professor, um pai, ele pode criar regras, pode proibir. Mas você não consegue controlar. Você não consegue mudar o coração. Hoje, essa violência está nas mídias sociais. Nós já vimos sobre o cancelamento, a cultura do declínio, a difamação. Então, principalmente nesse meio político que nós estamos governando, essas fake news, o objetivo de gratuitamente, sem a pessoa ter feito nada, simplesmente porque ela publicou algo que você não concorda, se destrói as pessoas. Aí vem o versículo 8 que dá uma luz muito boa para nós. Veja o que Davi fala a respeito do perverso. Ele fica de tocaia nos povoados. Que povoados? De Israel. Davi não está falando desse perverso aqui, de alguém que não pertencia ao povo de Deus. Davi está falando dos perversos que pertencem às 12 tribos de Israel, que estavam ali no meio. Que, quando você visse um judeu, um israelita, você deveria ter total confiança. Como que pode ter alguém maldoso? Então é um lugar que você anda tranquilo. Nós andamos totalmente diferentes aqui no Japão do que no Brasil. No Brasil, um quarteirão longe da sua casa, você já
tem que tomar cuidado à noite. E não importa se é um bairro rico ou pobre. Você toma cuidado. Algumas vezes nem sai de casa. No Japão a gente arrisca um pouco mais, mas tem notícias de maldade. Então Davi está falando, a coisa mais assustadora é que no meio de um povo que conhecia a lei, que tinha uma aliança, que tinha uma genealogia que vinha das tribos de Israel, ali no meio tinha pessoas que ficavam de tocaia, à espreita. Já planejou, sem considerar Deus, e tem um alvo e fica à espreita para dar o golpe. E ele fala, fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Não é que tem pessoas inocentes. Todo homem é pecador. Mas é uma pessoa que não fez mal. A ideia de inocente aqui é uma pessoa que não fez mal. Ele não está se autodefendendo. Ele não está devolvendo alguma coisa que a pessoa fez de errado contra ele. Retribuindo, retaliando. Não. Ele pega aquelas pessoas que são mais tranquilas. Meio desavisadas. E fica à espreita. E ainda assim, está sempre à procura de vítimas indefesas. Ele passa a entender o perfil das pessoas, como as pessoas funcionam. Quando elas estão carentes, quando elas estão precisando de alguma coisa, ele vai e se oferece até como amigo. Isso que é estar a tocaia. Tocaia não é somente aquele bandido mascarado com o revólver, mas é uma pessoa que planeja, tem uma estratégia para dar o golpe. Quantos golpes tem através da internet? Mulheres que ficam viúvas ou separadas. Então, a pessoa começa a conversar, joga uma ideia e arranca milhões de reais, de dólares, de ienes. Aqui no Japão tem caso, no Brasil tem caso, nos Estados Unidos tem caso. Aí você fala... Eu já tive caso de uma mulher aqui no Japão, que ela estava em contato com um cara de um país da África. O cara era médico e tinha um problema na filha, mas ele tinha uma herança que estava travada. Então, ela precisava, se ela podia emprestar um pouquinho, 500 mil ienes para ele. A conversa parou aí. Uma outra pessoa também aqui no Japão começou uma conversa, aí vai a conversa vai, a conversa vem. Ah, me manda uma foto sua. Ah, me manda uma foto um pouquinho sem roupa. Manda um pouquinho menos. E aí chegou um ponto, ele falou, olha, eu sei quem são os seus amigos, sei que você é da igreja, tal, sei quem é o seu pastor. Me manda tal dinheiro, senão eu vou mandar as fotos para eles. A pessoa entrou em parafuso, em pânico, entrou em contato comigo e falou assim, ah, manda ele mandar, não tem problema não. Agora, fala para ele que você já vai dar... vai fazer boletim de ocorrência e tem todo o processo de saber quem que é essa pessoa. O cara parou na hora, acabou o negócio. Mas a pessoa é armada uma situação tão desesperadora de... Primeiro começa com carência, a ideia daqui, as vítimas indefesas, a pessoa que precisa. Então, ele sabe exatamente como fazer. Quantos homens estão caindo em golpes? Não sei se já ouviram falar. Principalmente descobriram que é de Senegal. É uma moça que ela entra por alguma mídia social, começa a bater papo, e também vai esse negócio, e vai. E aí, então, ela começa... Então, ela fala, vou tirar minha roupa, ela começa a tirar a roupa, aparece no vídeo, assim, mas é um filme que a pessoa faz. E coincide muito com o que o cara está escrevendo. O cara é um homem, né, ou grupo de pessoas, e aí ele fala, vamos trocar a imagem aqui. Então, aí manda o cara fazer algumas coisas, se mostrar tal. Aí, na hora, daqui a pouco, fala, olha, nós sabemos o seu nome, sabemos quem são as pessoas, sabemos quem é a sua avó, vamos mandar para a sua mãe, para pessoas, homens, 40, 50 anos aí, e vamos mandar essas fotos para eles, a não ser que você deposite. E tem homens pagando dinheiro. Então, a perversidade chega a esse ponto do cara manipular. Então, ele está à espera para matar inocentes, matar a reputação, tirar a paz, e está sempre à procura de vítimas indefesas. Não consegue aqui, vai para o outro. Ele sai da cadeia, tem uma prisão, ele sai já cometendo crimes. Então, prisão, leis não conseguem controlar a perversidade. Começou no Brasil, a coisa que mais espanta
esses homens da Polícia Federal no Brasil, é que começou a Operação Lava Jato e quantas pessoas foram presas. E a corrupção não parou, eles continuaram. Então, tem gente, amigos sendo presos, e eles continuam. Porque quando acontece uma coisa dessa, opa, deixa eu já limpar tudo aqui, e vou parar, nunca mais. Mas continua, e continua até hoje. O que acontece é que eles ficam mais espertos. Isso que Davi está falando, a aflição dele como rei é gerenciar o reino de Deus ali, as 12 tribos, e contemplar isso no meio do povo de Israel. E de mãos atadas. Não consegue mudar. Por isso que Davi, no primeiro versículo, ele fala assim: até quando, Senhor? Parece que o Senhor está distante, parece que o Senhor esconde o seu rosto. Isso está acontecendo, todo mundo está vendo. Eu sou incapaz, sou responsável, tenho a soberania mediada do Senhor, mas eu sou incapaz. É a mesma aflição de um pai, é a mesma aflição de um professor. E cada vez mais os direitos humanos, né? Antigamente o professor dava uma beliscada, puxava a orelha, dava uma reguada. Hoje, vai fazer algo. Os pais são combatidos, são proibidos de tocar no filho, de dar uma palavra. Nos Estados Unidos, os pais não podem, têm que bater na porta e aguardar o filho. E o filho tem que perguntar e aguardar o filho abrir. O pai não pode entrar no quarto do filho. É invasão de privacidade. O filho pode denunciar os pais. Então, você tem autoridade, mas você não consegue mudar o coração e evitar essa maldade. Versículo 9, então, Davi vai mostrar cenas gráficas para nós como essa maldade. Então, a gente tem que pensar. É difícil para nós, porque a gente não está em contato com aquela cultura que, quando uma pessoa estivesse viajando, podia encontrar um leão. Um cara que tinha ovelhas, no outro dia encontrava ovelhas estraçalhadas. Nós não temos esse contato assim. Então, Davi fala o seguinte, no versículo 9, que existe nos perversos um instinto traiçoeiro e agressivo. É um instinto animal. Não tem piedade. Arregaça tudo. Olha o que ele fala. Como leão à espreita em seu esconderijo. Nesses National Geographic, de vez em quando, aparece como esses animais ficam à espreita, quietinho. Eles ficam... Uma das coisas que os animais... Olha só, se, por exemplo, tem a presa lá e ele está aqui, ele nunca vai ficar com o vento, com as costas para o vento. Ele sempre vai ficar ao contrário, para que o cheiro dele não chegue até a vítima. E eles ficam horas e horas ali paradinho, quietinho, quase que sem respirar, até que chega o momento exato e ele não erra o bote. Então, como o leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Então, qualquer oportunidade, um cara tem um problema lá com a família, uma doença, alguma coisa, ele vai lá: você está vendendo o seu carro? Não, posso te ajudar. Mas ele vai comprar por 30% do valor do carro. São pessoas e saem contando vantagem. E aí lucram muito. Em vez de ajudar, amparar, socorrer, ele é oportunista, ele é traiçoeiro e agressivo. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. A melhor palavra, talvez, para traduzir, seria como um pescador. Aquele pescador que o peixe está tranquilo, nadando ali, brincando ali, ele lança a rede e arrasta da onde o peixe está. Então, o perverso, ele faz isso com pessoas. Pessoas estão vivendo a sua vida tranquilinho, de repente, num piscar de olho, toda a vida é transformada, toda a vida é destruída. Como controlar isso? Versículo 10 fala: as vítimas indefesas são esmagadas, essas que foram arrastadas, que não têm força, caem sob a força do perverso. Quantas mulheres grávidas já foram mortas com um tiro, quando um bandido chega no carro para pedir um celular? Me dá o celular aí, dá um tiro. Mata a criança, mata a mãe, gratuitamente. Versículo 11: o perverso diz consigo novamente:
Ele é o conselheiro dele mesmo. Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que eu faço. Na sua arrogância, ele fala, Deus não se importa com isso. Deus fechou os olhos e não vê o que eu faço. Então eu estou tranquilo. Eu sou o cara. Como que nós temos que fazer alguns conselhos que Davi dá para nós, para vivermos esse mundo que tem alguns momentos de felicidade, de tranquilidade, mas nesse mundo nós não vamos encontrar um lugar de sossego. Nesse mundo não tem um lugar onde é um paraíso. Então Davi fala, levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueças dos indefesos. Isto é, Davi está colocando aqui a sua incapacidade como rei vitorioso, que tinha ganhado várias guerras, ele não consegue mudar o coração do próprio povo, do próprio filho. Porque é impossível. Então Davi vai no lugar certo, ele ora, ele pede ajuda. E Davi dá a razão porque ele está clamando ao Senhor, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Porque isso acontece ainda, porque eles não mudam. Davi não somente está querendo a destruição deles, ou que Deus não está mexendo nada, mas Davi está tendo aquela dor que você vê de um filho que, por exemplo, traiu, que roubou você, que prejudicou você, mas você vê ali uma pessoa, um ser humano, que está destruindo a sua própria vida e vai caminhar para a destruição. E Davi fala, porque o perverso continua a desprezar a Deus, o perverso pensa, Deus jamais me pedirá contas. Você tenta aconselhar, tenta reprimir, tenta exortar, tenta ensinar, não está nem aí. Ah, Deus, não existe Deus. Versículo 14. Tu, porém, ó Deus, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Dá uma olhada, Deus, tudo isso que eu falei, como é terrível, como pessoas são prejudicadas. E Davi fala, observa-o e castiga-o, Deus. Porque a lei previa isso, a lei previa maldições e que Deus ia castigar, Deus ia punir o mal. Mas parece que não está acontecendo. E pelo contrário, nós já vimos, parece que ele é mais bem-sucedido que aqueles que querem amar a Deus. E Davi fala, o indefeso confia em ti, Deus. Tu amparas o órfão. Quem é o órfão aqui, talvez, que Davi está pensando? Talvez aquela criança em que os pais foram mortos pela ação do perverso. Davi está levantando essa questão. Olha, Deus, tem órfãos. E não é isso a nossa realidade? Talvez nem tanto aqui no Japão, mas é só abrir e só assistir alguns jornais daqueles sensacionalistas no Brasil, você vê quantas crianças ficam órfãos. Sem acontecer uma guerra, simplesmente pela ação traiçoeira do perverso. Então, Davi, olha, Deus, quantos órfãos tem por causa dessa ação desses perversos. Deus é o teu povo. O Senhor prometeu que abençoaria aqueles que guardassem o mandamento e amaldiçoaria aqueles que não obedecessem o mandamento. Mas eles estão tendo sucesso. Eles são os ricos, eles são os líderes, eles são os donos. E tudo dá certo para eles. Davi fala que nós devemos esperar pelo poder e justiça divina. Ele, como rei, não conseguia fazer isso. Então, nós podemos apropriar-se dessa palavra. Nós devemos esperar pelo poder e pela justiça divina, ir até Deus. E Davi fala, aqui quando ele fala quebra os braços, ele não está querendo dizer, pedindo a Deus para fazer isso, mas ele está lembrando que a lei falava isso. Então, ele está como reconhecendo que Deus está certo. Ele está lembrando aquilo que era verdade a respeito da vontade de Deus, da santidade de Deus. Ele fala, quebra os braços dessa gente má e perversa. Aqui quebrar os braços não é chegar lá e quebrar simplesmente. Mas impede com que eles causem mais mal. Porque as mãos é que são os instrumentos que nós usamos para a maior parte das nossas ações.
Isso é, impede as ações dessas pessoas. Dá um breque, Deus. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. Não dá somente um puxão de orelha, mas faz com que sejam impedidos de continuar nessa vida. Não pode ter tantos órfãos, continuar assim. Versículo 16. Davi então reconhece: o Senhor é rei para todo sempre. Davi não era rei para todo sempre. Davi é limitado como rei. O poder que ele tem foi mediado por Deus. Ele não tem toda a capacidade, ele tem autoridade, pode colocar reis, pode colocar leis, pode construir prisões, mas o coração humano ele não consegue. Somente Deus é o autor da vida. Somente Deus tem o poder e a capacidade de interferir na trajetória, nas ações de um ser humano. Davi fala: o Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão da sua terra. Davi está falando que Deus deu a terra da Palestina para o seu povo viver. A ideia de nações aqui são essas pessoas que estão ali, mas não pertencem ali. Então Davi fala: desaparece com eles, Deus. Dá um jeito neles. Nós não podemos continuar vivendo assim. 17. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Humilde é aquele que abriu mão dos seus direitos, que entregou toda a confiança a Deus e quer a justiça de Deus, regulando todos os relacionamentos, para haver harmonia, para haver justiça social, para haver paz. Os desejos dos humildes não são para si próprio. Tudo aquilo que ele pede, ele deseja, seja a palavra de Deus mudando os corações. Então Davi fala: o Senhor conhece os desejos daqueles que são humildes, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem do Senhor, aqueles que abriram mão dos seus direitos. O Senhor ouvirá seu clamor e os confortará. Aqui Davi então começa, mesmo que não seja naquele momento, Davi demonstra a sua confiança de que esse é o plano de Deus. Apesar de toda essa tragédia da perversidade estar reinando, Davi reconhece: o Senhor ouvirá e o Senhor vai confortar. Davi fala: fará justiça ao órfão, aquele que perdeu tudo, e ao oprimido, aquele que está na pindaíba, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. O Senhor fará justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Essa é a promessa que nós temos de Deus. Apesar de termos que estar cientes de que não existe um lugar de conforto enquanto vivemos aqui, mas nós temos que manter a esperança que Deus está caminhando com a história para um dia resolver todos esses problemas. É o grande descanso que o Novo Testamento promete para nós. Um lugar de descanso. Descanso aqui não é só morrer, mas é viver para sempre uma eternidade, sem medo da morte, sem medo de pecar, porque vamos ter a capacidade de não pecar, graças à obra grandiosa de Jesus na cruz. Eu queria mostrar 4 versículos que a gente falou, só para a gente pensar. Talvez a gente não seja como esses perversos. Eu acho que nós não somos. Mas talvez algum traço de perversidade ainda domine a nossa vida. Talvez alguma coisa em determinado momento, em uma situação bem escondidinha, lá naquele quartinho escuro do nosso coração, ainda tem esse traço. E a gente age dessa forma pensando nessas expressões que o perverso falou. No versículo 4 ele fala assim: o perverso é orgulhoso demais para buscar a Deus. Será que lá no coração, lá no escurinho, lá naquele cantinho, atrás daquela lixeirinha lá do nosso coração, será que tem algum sentimento que a gente fala: eu não preciso de Deus? Eu consigo. E Davi fala: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo.
seus planos não levam em conta que Deus existe. Por quê? Por que não leva em conta? Porque nós sabemos que Deus não concorda com aquilo. Então eu não posso levar esse assunto para Deus, porque não tem nada a ver. Eu sei que vou levar uma bordoada. Percebe que a gente pode não ser o perverso, mas numa determinada situação pequenininha, nós podemos estar agindo assim. Olha outra coisa que o perverso pensa. Ele pensa consigo mesmo. Nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problema. Quer engano maior contra nós mesmos. Muitas vezes pessoas são enganadas por outras pessoas e ainda falam, me engana é que eu gosto. Agora, a maior burrice é você enganar a si próprio. Alimentar o engano contra si mesmo. Enganar as outras pessoas para prejudicar as pessoas, tudo bem. Ainda tem uma lógica animalesca aqui. Mas enganar a si próprio. Trazendo destruição para si próprio. Que palavra que a gente podia dizer? Idiota seria? Burro? O que mais? Como? Falar isso para você mesmo. Nenhum mal nos atingirá. Nunca, nunca teremos problema. Outra expressão que o perverso, ou a gente pode estar alimentando no coração, uma dose, por menor que seja essa dose, ainda é um perigo. Perverso diz consigo, Deus não se importa. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus está preocupado com igreja, com, né, com louvor, com música, essas coisas aqui no meu serviço, no meu trabalho, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu amor, isso aí não tem nada a ver com Deus, é eu e eu mesmo. O perverso faz isso. Deus não se importa. Deus fechou os olhos e não vê o que eu faço. Eu consigo com que ninguém saiba. Então, se eu consigo fazer com que ninguém saiba, Deus também não vai ver. Geralmente, por causa de ser bem-sucedido, uma pessoa que age desse jeito é até invejada por todo mundo. Olha, dá tudo certo. Como esse cara consegue? Agora, olha esse texto. Esse cara está armando uma armadilha contra si mesmo. Os conselhos que ele dá para si mesmo, nem um inimigo daria. Ele é inimigo de si mesmo. E nós não somos os perversos, isso é garantia. Mas o nosso coração pode ter uma dosinha, um mililitro disso daí. Cada um de nós temos que pensar. Ao preparar essa mensagem, já vi muitas vezes como eu penso desse jeito. E versículo 13. Por que o perverso continua a desprezar a Deus? É interessante, quando nós nos enganamos e achamos, não tem problema, ninguém vai saber, tal. A gente entra nessa onda. Já percebeu que a gente se afasta da leitura da palavra de Deus? Porque a gente não quer chegar ali. A gente evita escutar música. A gente liga o rádio e está passando alguma música evangélica. A gente quer tirar, porque dá de alguma música falar contra alguma coisa. Eu nem leio as mensagens no Facebook, porque dá de falar alguma coisa e aí vai bater na minha cachola. Então a gente evita algumas coisas, porque a gente sabe que Deus usa todas essas coisas. Não sei como acontece com você, mas quando você faz, por exemplo, se você briga com alguém, falou alguma coisa assim, parece que a primeira mensagem que vem no Facebook é sobre isso, parece que o texto, uma música é sobre isso. É assim, não sei que mistério que tem aí, mas você começa a receber uma bordoada atrás da outra. Então, para que a gente continue vivendo pequenos estilos de perversidade, a gente tem que desprezar a Deus. Senão, não dá. Deus vai estragar o prazer e a gente vai ter que mudar. A culpa vem, então a gente não quer ter culpa, então a gente despreza a Deus. Por que a humanidade quer tirar Deus das escolas, Deus de tudo? Por quê? Ela quer viver sem culpa. Ela quer fazer o que ela quer desprezar a Deus e não quer ouvir a vontade de Deus. Porque aí, ao ouvir a vontade de Deus, gera uma culpa. E aí vira um tormento. Versículo 13 fala assim que nós podemos pensar, Deus jamais me pedirá contas.
Na época dos apóstolos, quando eles pregavam o Evangelho, dizendo que Cristo é o Messias, que morreu, foi sepultado, ressuscitou para a nossa salvação, porque nós éramos pecadores, a salvação somente através de Cristo. E Cristo agora foi colocado pelo Deus Pai como juiz de toda a humanidade. Ele vai vir e vai julgar a humanidade e vai separar aqueles que foram justificados, não os bonzinhos, aqueles que foram justificados pela graça e aqueles que rejeitaram, desprezaram a Deus e sempre pensaram, Deus jamais pedirá contas. Então haverá uma separação para um destino eterno. Quando os apóstolos falavam isso, sabe como as pessoas reagiam? Elas falavam assim, Deus nunca interferiu na humanidade. Não vai ser agora, não vai ser nunca. Deus não vai prestar, o homem não vai prestar contas a Deus da sua vida. Algumas vezes ele fala, não, no final, quando você morrer, coloca 2 moedas, coloca num barco para pagar para o barqueiro que você vai em tal lugar. Ou, morreu, acabou. E depois inventaram ainda uma solução que quando você morre, então você passa por um lugar que vai purgar todos os seus males, e aí você vai, depois de um tempo de sofrimento, você então se torna capaz de ter a vida com Deus. Depois ainda inventaram, criaram algumas cartas que tinham um valor, cada carta tinha um valor. Então valia 10 pecados veniais, 10 pecados capitais, 30 pecados, sei que lá, então você pagava essa carta, então você era perdoado, eram as indulgências. O homem criando. Mas na época dos apóstolos, o que eles mais falavam, Deus nunca interferiu na história, o homem nunca vai prestar contas a Deus. E sabe que, principalmente o apóstolo Pedro, que questão que ele falava, vocês não estão pensando corretamente, vocês estão errados. Deus já deu um exemplo que interferiu na humanidade. E a prova está em todos os lugares, em todas as culturas. Qual era essa prova? Que Pedro, então, lembrava aqueles homens daquela época que um dia o homem prestou contas para a humanidade e se deu mal. Qual que era essa prova? Quando o homem prestou contas para a humanidade, foi achado em falta, Deus permitiu o mal, Deus julgou o mal e salvou o remanescente fiel. Que evento histórico de toda a humanidade, não da nação de Israel, mas de toda a humanidade. O homem prestou contas a Deus e se deu mal. E mesmo assim Deus preservou a humanidade com o remanescente. Qual que é esse evento que é conhecido em todas as culturas, em todos os lugares do planeta Terra? A Arca de Noé, o dilúvio. Então Pedro falava assim, olha, vocês parecem até inteligentes, parece que o raciocínio de vocês é bem lógico, mas vocês estão enganados. Deus já exigiu prestação de contas dos homens, e a humanidade falhou. Mas mesmo assim, Deus, por sua graça, salvou um remanescente e continuou a história da humanidade. Somente será salvo dessa futura prestação de contas que Deus vai cobrar aquele que crê em Jesus. O que nós vimos hoje no versículo 10 é que Deus está atento à natureza nua e crua do coração humano. Parece para nós que perguntamos igual Davi, por que o Senhor está distante? Por que o Senhor se esconde? Mas Deus está ciente, Ele está presente. Só algumas coisas para a gente pensar. Quando você tiver esse tipo de aflição, de ver o mal, você tem até autoridade sobre a pessoa, mas você não tem o poder, a capacidade de mudar o coração. Leve essa aflição e coloque aos pés de Deus, como Davi fez. Ele chegou desesperado, ele chegou frustrado. Para ele, parecia que Deus, diante da perversidade, diante da maldade, tanta violência, tanto orgulho, ele se sentia capaz, e ainda, além de se sentir capaz de não ter essa possibilidade de mudar esses corações, mas para ele, Deus estava distante, Deus tinha se escondido. Então, quando você se sentir assim, tenha certeza, Deus está atento e Ele está presente. Então, nesse momento, não desista.
Leve a aflição e coloque aos pés de Deus. Coloca lá. Pare para ouvir a Deus. Pare. Gaste um tempo para ouvir a Deus. Aonde Deus fala? Na sua palavra. Então vai lá e ouça a Deus. Mas sabe qual é o perigo que nós corremos quando ao levar a aflição para Deus, então entregamos lá? O perigo que nós corremos quando vem a aflição é pararmos de ouvir a Deus. Nós devemos parar para ouvir a Deus. Parar a agitação, gastar um tempo tranquilo, sozinhos, ali para ouvir a palavra de Deus. Não na correria, mas não parar de ouvir a Deus. A aflição é uma das estratégias que Satanás usa, provocar aflição em nós, para que a gente ache que Deus não existe, Ele não está preocupado, Ele não está olhando, Ele está surdo. E aí nós paramos de ouvir a palavra de Deus. Confie e espere pelo socorro de Deus. Algumas vezes nós somos tão McDonald's, né? Fazemos pedido aqui, pegamos a bandeja aqui. Leve para Deus, ouça a palavra de Deus, espere, confie pelo socorro de Deus. Deus tem o seu tempo. Ele sabe da melhor forma como resolver esse problema. Potencialmente, Deus já resolveu esse problema lá em Cristo. O mundo e o maligno foi julgado lá em Cristo. O nosso coração foi julgado em Cristo. Aí Deus está cumprindo a sua tarefa de fazer a consumação. E quando a gente percebe que é a injustiça de Deus, a gente tem que entender o fato de tudo não ter acontecido ainda é por causa da longanimidade do amor de Deus, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas tenham uma oportunidade, volte para Ele, e que nós cresçamos em santidade e santificação. Então, confie e espere pelo socorro de Deus e renove diariamente a sua confiança em Deus. Eu devo renovar a minha confiança em Deus diariamente. Porque hoje eu digo, Senhor, eu confio no Senhor. Já passou um dia, Deus. Vai. Davi chegou com esse espírito, né? Ele estava vendo há muito tempo e parecia que nada estava resolvendo, ele não tinha sossego, o mal estava ali e parecia que estava cada vez crescendo, o perverso estava fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, se especializando no mal, e parece que Deus não estava fazendo nada. Então, renove diariamente a sua confiança em Deus, mesmo que o mundo vá de mal a pior. E saiba, a Bíblia já falou isso. Paulo escreveu para Timóteo falando que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens não terão afeição natural. Serão desobedientes aos pais, às autoridades. A perversidade vai tomar uma proporção que a gente nem imagina, nem Davi imaginou e nem Paulo imaginou como vai acontecer. Então, se prepare. Pessoas já estão sendo arrastadas, estão sendo mortas, mesmo em vida. Então, se prepare para uma violência ainda maior. Um alerta aqui. Dá uma olhada, peça a Deus que sonde o coração, que você vá na palavra de Deus, que eu vá para a palavra de Deus e veja, puxa, eu tenho esse coração cruel. Deus me deu um outro coração, eu tenho dois corações. Eu tenho um coração novo, regenerado, e eu tenho um coração da velha natureza. Além dos dois aqui, eu tenho o Espírito Santo que ajuda o novo coração regenerado a lutar contra a velha natureza. Mas o coração regenerado, a velha natureza está sendo abafada pelo poder do Espírito Santo e pelo novo coração. Mas se eu não me alimentar, não fortalecer, não fazer ginástica com o novo coração, ele vai perder a guerra para o coração perverso. Então, remova todo traço de impiedade do seu caráter. Eu devo remover todo traço de impiedade. Então, eu só consigo ver esse traço se eu olhar a Bíblia como um espelho.
Vocês recordam que nós estudamos? O coração perverso, o que ele fala? Nada vai acontecer. Ele não busca conselho, ele pensa consigo mesmo, ele aconselha a si próprio. Deus não se importa. Deus não vai cobrar isso. Esse é o nosso coração, gente. Que coisa mais desesperadora que isso? Nós não gostamos de ver notícias ruins quando um médico fala, dá alguma orientação para nós. A gente não gosta. A palavra de Deus vai dar orientações que a gente não vai gostar. Mas é para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Nós queremos autoconselharmos para que a gente tenha alegria, conforto. A gente tenha aprovação. Se tem alguma coisa mais enganosa que nós temos, é o nosso coração. O que Jeremias fala? O coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. Mas não somente com os outros, ele é conosco mesmo. E para terminarmos, o homem, como nós vimos o perverso aqui, o homem, todos têm esse coração corrupto, pensa consigo mesmo. Então o homem pensa consigo mesmo que Deus não existe. Mas não é só pensar, nós agimos como se Deus não existe. Vamos para alguns lugares como se Deus não existe. Fazemos algumas coisas como se Deus não existe. Mas Deus tem certeza que eu existo. Eu posso até pensar que Deus não existe, enganar a mim. Mas Deus sabe exatamente que eu existo. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Senhor. E eu dependo dele e vou prestar contas para ele. É um texto duro, que a gente viu hoje, mas eu queria que a gente saísse com a alegria de que nós temos uma esperança em nós mesmos, que é o Espírito Santo e o novo coração. Nós podemos viver diferente. E diante da aflição, nós temos um lugar para buscar socorro, para entregar a nossa aflição. E diante de pessoas que a gente está trabalhando, e a gente tenta aconselhar, tenta ajudar, tenta contribuir. Muitas vezes a pessoa até vai aceitar por uns dias, mas depois ela vai trair, passar a perna em você. Não se preocupe. Não abandone. Não pule do barco. Esse é o coração perverso. É assim que funciona. E vai funcionar até uma certa altura. Até o nosso encontro com Jesus Cristo. Aí é ir para a galera. Aí é jogar futebol sem pecar. Aí é conviver em qualquer festa sem pecar. Mas isso não porque a gente merece, mas é só porque Jesus Cristo fez aquela obra maravilhosa na cruz. Então tenha esperança. Não desista. Renove a sua confiança. Ame ao Senhor cada dia mais. Ele é o mais interessado em fazer aquela ceia que nós vamos ter com Ele, que Ele prometeu. Ele fez a última ceia aqui e Ele já anunciou, até que lá eu faça a ceia novamente. Ele é o mais interessado. A igreja dele, Ele é o cabeça. E enquanto vivermos aqui, teremos poucos momentos de sossego e muitos momentos de aflição. Mas na companhia dele, aquele que consegue mudar vidas, destino e coração. Amém? Saia com esperança, não saia com tristeza, não. Não saia com amargura, mas saia fortalecido na realidade da nossa vida.